É até difícil escrever um vídeo sobre o Homem-Aranha, até porque é bem raro um personagem ser tão popular, provavelmente o herói mais famoso do mundo, e ao mesmo tempo ser tão complexo. Você pode perguntar para 100 pessoas diferentes o porquê delas gostam do personagem, que cada uma delas vai te dar uma resposta diferente. Até porque ele consegue ser identificável para os mais diversos públicos, desde o melancólico e rancoroso Peter do Dítico, o jovem energético e descolado Ultimate do Brian Michael Bendis, o Peter adulto, casado e professor do Straczynski, ou até qualquer ousadia que o Dan Slott fez com o personagem. Fato é que esse é um personagem que atravessa gerações, e dificilmente algo dele fica datado. Basta ver cada abordagem de cada autor que eu acabei de citar e de muitos outros. John Romita Sr. e John Romita Jr. são ótimos exemplos de como o personagem acaba atravessando gerações, e não são só essas diferentes leituras e abordagens dos autores que deixam o personagem mais complexo. Basta você ver as infinitas versões alternativas do personagem. Versões essas com seus próprios conflitos e particularidades. E é interessante que cada uma dessas versões não cai em clichês como outros heróis caem. Ele não é que nem o Robin, que é outro herói que tem infinitas versões alternativas e derivadas que sempre caem na mesma armadilha. Por exemplo, nas suas primeiras aparições, eles levantam uma série de discussões e abordagens muito bacanas e bem interessantes. Depois eles se aliam e viram amigos do protagonista, e por fim eles acabam só virando coadjuvantes de luxo para as histórias. O que eu não vejo que acontece com Homem-Aranha, porque cada versão é uma abordagem nova, mas não só de estética e visual, mas também de temas. O mundo cyberpunk e corrupto do Homem-Aranha 2099, as violentas e caóticas ruas do universo distópico do Homem-Aranha Punk, e um mundo mais pastel da jovem e amável Mulher-Aranha. Porém, apesar de cada abordagem e cada estética desses personagens serem bem distintas, todos eles tinham algo em comum, que os motivavam: uma tragédia, uma culpa, uma lição e uma maldição. Para entender o personagem, é necessário entender o seu criador, ou co-criador no caso, Steve Ditko. Eu digo isso porque ele criou o design, a backstory, o conceito, os coadjuvantes, os vilões, as namoradas, os conflitos, e o Stan Lee ajudou dando a ideia de um herói baseado em aranhas, escrevendo as falas dos balões, e também ajudou na popularização do herói porque ele tinha carisma, é claro. Então quase toda a mitologia do herói foi criada pelo Steve Ditko. Então eu vejo que o Steve colocou muito de si no personagem. E eu não digo isso apenas no quesito aparência. O Ditko, ele era um cara fechado pra cacete, mas não fechado como Alan Moore, que dificilmente dá entrevista pra mídia e fica trancado em uma caverna no Reino Unido por uns bons anos. O Ditko era muito introvertido e nunca dava as caras na mídia. E isso realmente prejudicava ele, porque ele queria ser reconhecido pela criação tanto do Homem-Aranha quanto do Doutor Estranho, mas ele não conseguia muito isso por conta dessa postura reservada dele. Então pode-se dizer que ele era muito, entre aspas, introvertido e também muito frustrado por não receber o devido reconhecimento pelo seu trabalho. E isso acabava deixando ele mais recluso ainda. Isso não te lembra um certo personagem, não? Claro, limitar uma obra apenas pelas vivências e ideias do autor é muito ridículo e uma visão muito limitante da coisa. Existem muitas outras leituras que vão muito além da do autor. Mas nesse caso em específico, eu não vejo como fugir muito desse paralelo entre arte e artista. Porém, eu preciso ser justo. Tem muitas vivências do Ditko que simplesmente não podem ser aplicadas ao Homem-Aranha de jeito nenhum. Por exemplo, o Ditko era meio cego pela filosofia objetivista, que é uma filosofia bem ridícula e datada até para a época dela, e que de forma alguma se aplica ao Homem-Aranha, porque ela vai contra todo o altruísmo do herói. Em certos cameos do Ditko nas HQs do Aranha, é possível ver ele lendo os principais livros do pensamento objetivista, como a Revolta de Atlas. Mas como eu já disse, essa filosofia vai contra toda a moral e altruísmo do personagem. E foi só na Charlton Comics que ele pôde explorar essa filosofia doida dele, com a criação do personagem Questão, que anos depois o Questão foi parodiado em uma HQ bem desconhecida que desconstruiu todos os arquétipos de heróis e acabou se tornando um personagem conhecido como
Rorschach. Enfim, apesar do trabalho do Dítico a respeito do Homem-Aranha ter uma certa noção um pouco amargurada da vida, isso contrastava muito bem com os diálogos extremamente bem-humorados que o Stan Lee escrevia para os balões de fala dos personagens. E é essa junção de pensamentos tão opostos que fez com que o personagem fizesse tanto sucesso. De um lado, o extrovertido, festeiro e carismático Stan Lee vendia o Homem-Aranha como um personagem divertido e facilmente identificável, e do outro lado, a mente fechada e reclusa do Dítico desenhava, criava e até escrevia a mitologia do herói. Então o sucesso do personagem era mais do que certo. Só que é claro, é uma pena que o trabalho do Dítico não tenha nem 1% dos créditos devidos, né? Trágico. Mas foi só nos anos 2000 que o Aracnídeo ganhou sua primeira versão cinematográfica. O máximo que a gente tinha antes era o poderoso e perigoso Homem-Aranha Tokusatsu, da Toei, e aquele Homem-Aranha bem tosquinho da série dos anos 90. Mas agora, o Cabeça de Teia estrelava seu próprio filme dirigido pela mente genial de Sam Raimi e estrelado por ninguém mais ninguém menos que Tobey Maguire. The Amazing Spider-Man! E é interessante que mais de 20 anos depois do sucesso desses filmes, eles ainda assim se mantêm bem atuais e impactantes. Esses filmes foram os primeiros filmes que fizeram muitas crianças se emocionarem e acredite, muitas crianças ainda vão se emocionar com esses filmes, pode ter certeza. E o Sam Raimi foi bem criativo na hora de fazer a sua própria versão do personagem, pois ele tem o melhor de cada versão. Ele tem a aura melancólica do Dítico, tem muito da origem do Ultimate, ele tem muito do visual do desenho animado do Homem-Aranha dos anos 90, as teias orgânicas podem ter sido inspiradas pelo Homem-Aranha 2099, mas eu acho que isso dos poderes partiu bem mais do Sam Raimi, visto que, pô, o Cabra era um dos maiores nomes do terror e do horror do cinema. Fazer com que os poderes aracnídeos irados deles sejam esse negócio meio body horror, asqueroso, podre, nojento e repugnante, faz muito sentido para uma mente como a do Sam Ranger. E não só isso dos poderes dele ter sido inspirados em um negócio mais horror, eles fazem total sentido com a trama e com os temas do filme, como amadurecimento, crescimento e puberdade, é claro. Grande melhor. E aqui o Sam Raimi já liga muito da ideia e da filosofia do Homem-Aranha com a tragédia. Aqui o Peter leva os ensinamentos do Tio Ben não só como uma dádiva, mas também como uma maldição. O Homem-Aranha sempre vai perseguir a vida do Peter, pois uma culpa terrível sempre irá assombrá-lo. E em 2004, no lançamento do segundo filme, o mundo todo ria da trágica vida de Peter Parker. Se o primeiro filme até retratava ser o Homem-Aranha com um leve otimismo e até com uma certa glória, aqui o Raimi encara ser o Homem-Aranha como sendo algo terrível e um tremendo de um fardo que vai destruir sua vida em todos os sentidos. Ele começa o filme desejando uma mulher essa que ele não pode se relacionar. Ele perde o emprego, depois ele perde o emprego de novo e acaba de perder o dinheiro que ele acabou de receber pela foto do Homem-Aranha, enquanto ele tem que ver o Homem-Aranha sendo taxado como criminoso pela mídia. Depois ele vai visitar sua tia e descobre que ele esqueceu do seu próprio aniversário, onde os únicos convidados da festa são o seu melhor amigo, que odeia ele mais do que tudo, e a mulher que ele mais ama no mundo, mas que ele sequer pode chegar perto dela, pois a morte do Tio Ben sempre vai assombrar a vida do pobre Peter, toda vez que ele quiser aproximar alguma pessoa de sua vida. A vida do Homem-Aranha também se tornava uma vida de frustrações. Frustrações por não poder ter amigos, namorada, uma relação estável com a sua própria mãe, sim, ênfase no mãe, por não poder estudar, nem trabalhar, e sua única fonte de renda depende da sua própria imagem indo pro lixo. E toda essa insatisfação e frustração do Peter resulta nele ficando broxa. É meio estranho falar isso em voz alta, mas o Peter perder seus poderes é uma ótima metáfora para impotência, baixa autoestima, depressão e muito mais. Sam Raimi é um gênio, os textos dele são bem ricos e cheios de subtextos. O Cabra sabe fazer filmes, isso é inegável. E é aquilo, né? O Homem-Aranha sobe paredes, e o Peter Parker não consegue mais subir paredes. Então Peter Parker não deve ser mais o Homem-Aranha. E é nesse momento que o Aranha sai da vida do Peter, que o Peter pode viver como o Peter.
Agora ele pode apreciar as pequenas e essenciais coisas da vida, como consertar uma bicicleta, chegar na aula no horário certo, poder lanchar em paz, finalmente contar a verdade para sua mãe, finalmente poder ver a peça da Mary Jane. Nem tudo é tão glorioso quanto balançar de teias ao pôr do sol em Nova York, com o Empire State de fundo. Mas para quem já estava habituado com isso, a beleza da coisa mais simples pode finalmente ser apreciada dia após dia, como as gotas de água que continuam a cair na sua cabeça. E o Peter consegue resolver muitas de suas pendências com a Tia May, com a Mary Jane, mas apesar do Peter estar claramente melhor consigo mesmo, o mundo ainda assim precisa do Homem-Aranha. E o Peter, heroicamente, entra em um prédio pegando fogo, mesmo sem nenhum poder, para salvar uma garotinha que tinha ficado presa, e o sentimento que fica não é de vitória e grandeza, e sim de perca e de culpa, pois o Peter sabe que ele podia ter salvo mais uma pessoa naquele prédio se ele ainda fosse o Homem-Aranha. E é aquilo, né? O Peter percebe que, por mais que de certa forma o Homem-Aranha não faça bem pra ele, ele sente que precisa voltar a ser o Homem-Aranha. O mundo precisa de heróis altruístas que inspiram as pessoas a acreditarem na bondade e na gentileza humana. Mesmo que para isso o Peter precise desistir de tudo aquilo que ele mais deseja. Mas, apesar da vontade dele de voltar a ser o Homem-Aranha seja grande, e por mais que a culpa dele também seja grande, ainda é muito pouco. Ele precisava de algo muito forte para fazer com que o Homem-Aranha voltasse. Algo como um velho inimigo sequestrando a Mary Jane e o desafiando para salvá-la, que faz com que mesmo que ele esteja soterrado, ele consegue forças para se levantar e então... Nossa, eu podia ficar aqui por horas falando sobre a genialidade de Homem-Aranha 2 e sobre cada coisa que eu amo nesse filme, mas se eu fosse fazer isso, o vídeo ia ficar mais gigante do que ele já tá. Eu simplesmente amo o final desse filme, onde o Peter entende que por mais que ele ame a Mary Jane, por mais que ele queira ela na vida dele, mas ele não pode fazer isso porque a vida do Homem-Aranha sempre vai colocar a Mary Jane em perigo, ele entende que... tá, isso não é decisão só minha, ela também me ama e ela tem o direito de querer ficar comigo, mesmo sabendo de todos os perigos que a vida do Homem-Aranha tem. E quando os dois entendem isso, eles podem finalmente ser felizes juntos. E o filme tem a sacada genial de acabar, não com um balançar de teias glorioso do Homem-Aranha, mas sim com um olhar apaixonante e consciente da Mary Jane de tudo que ela vai ter que passar de agora em diante. Esse filme é simplesmente lindo, genial e perfeito. Eu não consigo apontar um erro pra esse filme. Se você não gosta desse filme, você tá errado, simplesmente. Ponto. Apenas. E tem muitas outras coisas dessa trilogia que eu podia ficar aqui falando por horas, como os vilões que eu simplesmente amo todos, não tem simplesmente um vilão ruim nessa trilogia de filmes magníficos. Como eu falei do primeiro filme de uma forma bem rushada, eu simplesmente amo como o Duende Verde é esse vilão que é pura maldade. O Sam Raimi não tem vergonha de escrever esse tipo de vilão que é mal porque sim, que é mal porque eu sou mal e eu gosto, me faz bem. E também ele conversa direto com o arco de paternidade do Peter, que no começo do filme ele nega aceitar os conselhos do tio Ben porque ele não vê o tio Ben como uma figura paterna, pelo menos ele tem vergonha de admitir isso. E no final do filme, quando o William Dafoe, o Duende Verde, se oferece para ser como um pai pro Peter, um pai bilionário que vai dar tudo de bom para ele simplesmente tem essa reação. Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker. Isso que eu chamo de arco de personagem. Cara, esses dois filmes são simplesmente lindos. Mas não são só esses dois filmes que são simplesmente lindos. O terceiro não fica atrás não, tá? Nesse canal, eu e meus manos apoiamos Homem-Aranha 3. Esse filme é épico, apenas. Ao contrário do segundo filme, que se inicia com o Peter no seu pior momento, no seu momento mais depressivo e que tudo estava dando errado na sua vida, o terceiro filme começa quase como sendo uma antítese do segundo, porque o Peter tá no seu melhor momento. Ele finalmente conseguiu conciliar a vida de Peter Parker e de Homem-Aranha, que é algo que é praticamente impossível. Ele tem uma vida feliz, ele consegue chegar na aula no horário, ele consegue ver a peça da Mary Jane, tudo tá dando certo pra ele. O Peter estava nos seus melhores dias, mas em paralelo a isso, a Mary Jane estava tendo dias difíceis, pois a sua carreira de atriz estava cada vez mais em crise. E o Peter não consegue enxergar isso. Se a vida dele tá perfeita, a da Mary Jane obviamente também ia ter que estar, segundo a cabeça iludida do pobre Peter. Mas é justamente aí que tá o grande defeito do Peter. O ego dele faz ele
acreditar que agora que ele tá de bem com a vida, tudo ao redor dele também tem que estar perfeito, nessa fantasia muito louca que ele criou. Mas quando ele vê que toda a cidade finalmente tá a favor dele, é que ele pira de verdade e ele chega a trair a Mary Jane na frente de todo mundo. E ainda tem a cara de pau de achar que ela vai aceitar ele em casamento depois que ele fez isso. O fato dele achar que a Mary Jane ia ficar perdidamente apaixonada só pelo fato dele pedir ela em casamento faz com que ele lembre que a vida dele, apesar de tudo, ainda assim tem muitas pendências. Esse é um dos muitos temas do filme, junto com o ego e principalmente o perdão. E esse lance das pendências reflete em cada um dos vilões do filme. Porque o Peter nunca tentou esclarecer o que realmente aconteceu com o Norman pro Harry. E isso fez com que o Harry voltasse louco por vingança. A morte do tio Ben volta a assombrar a vida do Peter quando ele descobre que o assassino do seu tio ainda tá solta por aí. O que faz com que o Peter desperte o seu pior lado. E é aí que o simbionte aparece, porque é justamente nisso que interessa a ele. Sentimentos ruins. O simbionte quer tirar o pior que ele conseguir dos hospedeiros. Ele vai te dar poderes incríveis, é claro, e te fazer se sentir bem, mas em troca ele vai tirar o pior de você, deixando o hospedeiro violento e perigoso. O simbionte é veneno. E é justamente nesse momento de fraqueza do Peter, que o simbionte se une a ele. E então... Onde eu estou? Apesar do Sam Raimi não ter interesse em colocar o simbionte e o Venom nesse filme, ele meio que acabou fazendo uma das melhores versões e uma das mais interessantes do personagem. Então nisso que o Peter ganha o simbionte, ele parte louco por vingança contra o Homem-Areia. E é justamente nesse momento que ele vira o que ele mais odeia, porque ele queria o perdão do Harry pelo que ele fez com o Norman, que teoricamente não foi nada. O Norman morreu por causa da própria incompetência dele, mas a vingança do Harry, de certa forma, era compreensível. Então o Peter nesse momento do filme meio que vira igual ao próprio Harry. E isso vai ser muito importante no arco final do filme, que é justamente sobre o perdão. E como a roupa preta puxa o pior que ela conseguir do usuário, o Peter começou a ficar cada vez mais violento e instável com ela. Ele chega a fazer coisas terríveis, como agredir a própria Mary Jane. Então quando ele percebe isso, já é tarde demais. E o que restava para ele era só se livrar dessa roupa de uma vez por todas. Em uma cena que é muito épica, tá? Mas é aí que as coisas complicam, porque muitas pendências do Peter reaparecem. O Homem-Areia não gostou nem um pouquinho de ser afogado, e o Ed Brock também não gostou de ser traído e de perder seu emprego. O que fez com que ele se unisse ao simbionte e fosse atrás de vingança, sendo esse o terceiro arco de vingança do filme. E é aqui que o filme brilha, porque além desse terceiro ato, desse clímax ser muito épico, é aqui onde a parte do perdão aparece no filme, porque o Harry percebe que todo esse ódio, toda essa vingança que ele buscava contra o Peter, era tudo uma grande besteira, e ele podia sim ajudar seu amigo a sair vivo dessa situação, e quando ele finalmente perdoa o Peter, ele está disposto a se sacrificar para que esse ciclo de ódio finalmente acabasse. O mesmo acontece com o Peter com o Homem-Areia. Ele entende que o Homem-Areia matou o tio Ben, não porque ele quis, porque ele é mau, mas sim porque foi um acidente. E quando ele percebe isso, ele finalmente pode perdoar o Homem-Areia, e é aí que os ciclos de ódio deles acabam. E é interessante que o único cara que não conseguiu perdoar nessa batalha final foi justamente o Ed Brock, e adivinha, ele morre, mas ele não morre porque ele se sacrificou para algo bom como o Harry. Ele acabou morrendo por conta da própria incompetência dele e porque ele queria mais poder. Então ele meio que morreu por causa das próprias consequências dele e porque ele não conseguiu perdoar. E o filme termina com a Mary Jane perdoando o Peter por todos os erros que ele cometeu ao longo do filme. É um filme muito lindo. Homem-Aranha 3 é um filme excelente. Se você não gosta desse filme, novamente, você tá errado. E é aquilo, né? Tem coisas que eu realmente não gosto nesse filme. Eu acho muito chato todo esse arco de amnésia do Harry. O Homem-Aranha ficar sumido por uma boa parte do filme também é um baita de um problema. E isso parece soluções fáceis para que os vilões meio que não fiquem perseguindo o Homem-Aranha durante o filme todo. Mas esses são detalhes mínimos
mínimos que eu consigo facilmente relevar. O maior problema desse filme é que ele é meio corrido. O Ed Brock vira o Venom lá pro final do filme e tudo acontece muito rápido, sendo que dava pra aproveitar muito mais o Venom. Mas assim, tem umas coisas que o pessoal reclama nesse filme que simplesmente não fazem sentido. É sério, se você reclama do Bully Maguire, você tá errado, você é burro. Pronto, você é burro se você reclama disso. Porque se você levou isso a sério, se você levou essa cena a sério, cara, você tem que repensar o jeito que você consome arte, cara. Porque claramente isso daí foi feito pra ser galhofa. É claramente um cara que apanhou a vida toda tentando ser descolado e ser malvado, mas fracassando miseravelmente nisso, porque tudo que ele entende sobre ser descolado é uma visão muito caricata da coisa. Se você realmente leva isso a sério, é sério, cara, repense o jeito que você consome arte, cara, pelo amor de Deus. Mas, enfim, esse filme é muito injustiçado, e se você realmente acredita que esse filme é ruim porque, ai, maldição do terceiro filme, ai, o Peter emo que nunca foi emo, cara, é sério, de verdade. Seja mais autêntico, tenha mais opinião própria, não fica se baseando em coisa que você lê na internet, por favor, cara. Tenha um pouco mais de personalidade e comece a tirar suas próprias conclusões do que você consome. Como eu já disse, seja mais autêntico. Você sai falando por aí pra todo mundo que, ah, meu Deus, Homem-Aranha 3 é um filme ruim, ou que os filmes do Andrew Garfield são um lixo. Você realmente acha que você tá sendo inovador com essa sua opinião mega revolucionária? Gostei da opinião, foi um youtuber que te deu? Pelo amor de Deus, cara, comece a ver as coisas mais nas entrelinhas, tá? 2012. Após o Sam Raimi ter abandonado o projeto de um quarto filme do Homem-Aranha, a Sony temia perder os direitos cinematográficos do Homem-Aranha e eles acabarem voltando para Marvel Studios. Então foi dada a ideia de um reboot, que já era algo cogitado a se fazer há um bom tempo. E nessa ideia de fazer um reboot do Homem-Aranha é que surgiu o Espetacular Homem-Aranha, dirigido por Mark Webb e estrelado por ninguém mais ninguém menos que Andrew Garfield. Só na escalação dos atores e do diretor já dava para tirar muita coisa de interessante nisso. Pensa comigo, para uma narrativa como a do Homem-Aranha, faz muito mais sentido escalar um diretor de romance do que um diretor de terror. Pelo amor de Deus, não querendo desmerecer nenhum trabalho do Sam Raimi, tá? Os filmes dele são perfeitos. E o Andrew Garfield foi uma ótima escalação pro personagem, porque ele, além de se parecer bastante com o Peter, você vê que ele se importava bastante com o personagem, porque a atuação dele é carregada de muita emoção. Até mesmo quando ele tá vestindo traje, mesmo ele estando de máscara, você consegue sentir cada emoção que ele quer passar. E olha que as lentes dele nem sequer tem movimentos, ou algo do tipo. E você vê que ele conhece muito do personagem, quando tu vê que foi ele que confirmou aquela velha teoria do Peter Parker ser judeu, que era algo que só leitores de quadrinhos bem antigos suspeitavam. Mas enfim, de tempos em tempos ressurgem várias discussões a respeito desses filmes, que eu acho elas bem inúteis, pra ser sincero. Se tem algo que eu odeio, é discussão que não leva a lugar nenhum. E a maioria das discussões a respeito desses filmes se resumem a reduzir eles em pura estética e apontar que eles são apenas filmes de estúdio, sem nenhuma visão artística ou algo do tipo. E eu acho isso um pouco contraprodutivo, porque as pessoas deveriam ver as reais mensagens que esses filmes queriam passar pra nós. E é nisso que eu realmente me importo, até porque eu tenho um canal só disso. E eu vejo que, apesar desses filmes terem sim muitos defeitos, ainda assim, esses filmes têm muito a nos dizer e tem muita coisa boa e interessante que dá pra ser tirada desses filmes. E eu já adianto que foram esses filmes que fizeram eu virar fã do personagem, e o Andrew Garfield, na minha opinião, é o melhor ator que interpretou o Peter Parker nos cinemas, pelo menos em live action, é claro. Mas essa discussão de quem é o melhor Homem-Aranha atualmente é meio que só inútil, e como eu já disse, eu odeio discussões que não levam a lugar nenhum, mas acredite, eu tenho sim muito a dizer e acrescentar sobre esses filmes e de muitos outros. Mas enfim, a proposta desses filmes era fazer um reboot e reintroduzir o Homem-Aranha para um novo público, apenas 5 anos do final da trilogia do Sam Raimi. E o Mark Webb tinha uma baita dor de cabeça ao ter que recontar a origem do Homem-Aranha nos cinemas, sem copiar exatamente o que o Sam Raimi fez poucos anos antes. E a solução que ele encontrou foi fazer o oposto daqueles filmes, o que é um tanto quanto curioso, porque
Tematicamente falando, o espetacular Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 1 são exatamente os mesmos filmes que trabalham exatamente os mesmos subtextos de amadurecimento, crescimento, paternidade e responsabilidade. Mas apesar desses filmes terem os mesmos temas e discussões, eles são completamente diferentes em abordagem. O Homem-Aranha, ele tinha teia orgânica. Aqui ele vai usar lançadores de teia. A namorada dele era Mary Jane. Aqui ela vai ser a Gwen Stacy. Os filmes anteriores nunca falavam sobre os pais biológicos do Peter. Aqui o Peter já vai ter conhecido eles desde muito novo. O primeiro filme acabava com o Peter negando o amor da Mary Jane. Já aqui, o lado apaixonado dele fala mais alto. E acredite, isso não é nenhuma ousadia ou algo do tipo. Essas são mudanças, entre muitas aspas, completamente intencionais, visto que todas essas mudanças, ou mais aproximações do material original, fazem todo sentido no arco e na trama do filme. O filme começa com o Peter se perdendo e se despedindo dos seus pais. E é isso que o Peter vai procurar o filme todo. Um pai. Não procurar literalmente, mas ele vai tentar suprimir essa morte do pai dele em vários personagens ao decorrer do filme. A figura de um gênio científico com o Dr. Curt Connors, uma bússola moral com o Capitão George Stacy. Mas o que é irônico nesse arco do Peter em buscar um pai é que ele sempre teve isso. E por mais que ele falasse coisas como essa... Tio Ben. O que é? Você é um bom pai, tá? Ainda assim, isso não era sincero. E o tio Ben percebe que se o Peter continuasse nessa loucura, ia acabar dando muita coisa errada com ele. E então é nisso que ele solta a famosa frase de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E uma cena que é quase uma transposição idêntica dos quadrinhos do universo Ultimate. Então o Peter Parker foge de casa e o tio Ben acaba morrendo por conta de algo que o Peter podia facilmente ter impedido. E é aqui, exatamente aqui, que o Peter parte na sua jornada, mas não numa jornada de herói, mas sim numa jornada de vingança. O Peter não buscava ajudar as pessoas, e sim sair buscando uma vingança pessoal, usando de muita violência para consegui-la. Algo que muita gente não entende, por mais óbvio que isso pareça, é que o Peter, nessa altura do filme, não é o Homem-Aranha. Ele tem poderes aracnídeos irados, ele tem uma roupa maneira, ele tem lançadores de teia, mas ele não é o Homem-Aranha. Homem-Aranha não é motivado por vingança, e sim por senso de dever e responsabilidade, para ajudar as pessoas que precisam. E ele definitivamente não faz isso nessa parte do filme. Tanto que ele tem uma baita discussão com o Capitão Stacy sobre como ele tá sendo só um vigilante vingativo que busca capturar criminosos com o mesmo padrão e tá muito longe de ser um super-herói ou alguém que ajuda o povo, porque alguém que ajuda o povo não é motivado por vingança, definitivamente. Enquanto isso, o Largato tá surtado, atacando a ponte, e é aqui pela primeira vez o Peter age de forma altruísta, e aqui ele impede muita gente de ser simplesmente morta pelo lagarto, até que de repente ele escuta um pai pedindo ajuda para salvar seu filho, que havia ficado preso. O garoto nega ajuda, mas o Peter tira a máscara e mostra que ele não é um vigilante violento, mas sim um cara normal, que ele podia confiar. O garoto não tem forças para subir, mas ele veste a máscara, e a máscara inspira ele e dá forças para que ele consiga subir. E nesse momento, o Peter une um pai e um filho. Ele vê o amor genuíno entre um pai e um filho, e percebe que ele já tinha isso o tempo todo, mas por conta de um erro dele, um erro que ele podia facilmente ter impedido, ele nunca mais vai poder se encontrar com seu pai, Ben Parker, mas ele pode usar seus poderes para impedir com que outros garotinhos não percam seus pais, suas mães, seus amigos, e quando ele finalmente entende isso, ele entende o que é ser um herói. E quando perguntado sobre quem ele é, ele pode finalmente falar o seu nome. Homem-Aranha. E é aqui que nasce o Homem-Aranha. Exatamente nesse ponto do filme é que surge o Homem-Aranha. E o filme tem a sacada genial de cortar para uma outra cena do Peter encarando a máscara dele, a mesma máscara que acabou de inspirar um garotinho a ser mais forte para se encontrar com seu pai. E enquanto ele encara a máscara, só pelo olhar do Peter, você percebe que ele finalmente entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e... Que filme incrível, olha esse arco de personagem, que negócio redondinho, lindo, perfeito, maravilhoso, inspirador e emocionante. Esse é, com certeza, o melhor arco de amadurecimento
em um filme live action do Homem-Aranha. Como que o pessoal não gosta desse filme? O povo não sabe apreciar uma boa arte ou só sou eu que sou um gênio? Nossa, tem tanta coisa que eu amo nesses filmes que dava pra fazer um vídeo só sobre ele. O tema principal do Homem-Aranha é simplesmente lindo, é uma música muito inspiradora e reconfortante. O traje dele nesse primeiro filme é muito bonito, apesar do pessoal não gostar dele. Essa é uma das versões mais criativas do traje do herói. Na real, o único problema desse traje é que ele é meio inconsistente. Uma hora o lançador de teias dele tá azul, outra hora ele tá prateado. As lentes, uma hora estão amarelas, em outra hora elas estão pretas, em outra elas estão azuis. E nos bonecos desse filme, elas estão brancas. Então é normal o pessoal estranhar, mas eu ainda assim acho que essa roupa é muito criativa e muito bonita. O CGI é algo que não tem comparação. É simplesmente os melhores efeitos especiais da história dos filmes de herói. Não existe outro filme de herói com CGI do mesmo nível do espetacular Homem-Aranha. Cara, o tecido da roupa do Homem-Aranha tem física a roupa do Homem-Aranha. Tu pode odiar o lagarto, mas visualmente falando, ele realmente parece real, dá pra ver os tendões do braço do bicho se mexendo, cara. É sério, pra tu ver como o visual e o CGI do lagarto, da criatura, é muito bem feito, por que tu acha que quando o lagarto apareceu em Sem Volta Pra Casa, ele não apareceu em nenhuma cena de dia? Por que o lagarto não tava na cena do apartamento do rap? A ambientação escura desse filme disfarça muito bem os efeitos especiais. E se o lagarto aparecesse em uma cena de dia, a produção do filme nunca iria conseguir replicar o CGI do lagarto do espetacular Homem-Aranha 1. Assim, pelo menos não no tempo de produção desse filme, que no caso foi umas 2 semanas. E é claro, o romance entre o Peter Parker e a Gwen Stacy é simplesmente o melhor arco de romance em um filme do Homem-Aranha no geral. Mas que eu tava evitando de falar disso até agora, porque é melhor usar o segundo filme como exemplo. Mas antes, lembra que eu falei que as discussões a respeito desses filmes são bem inúteis e que não levam a lugar nenhum? É porque elas se resumem em: o Peter desse filme é muito bonito, logo ele é ruim. Ou o Peter anda de skate, logo ele é maneiro e descolado. Assim, cara, eu até concordaria com esse seu argumento de que ele é muito bonito pra ser o Peter Parker, se os outros atores que vivessem o Peter Parker no cinema fossem tipo, sei lá, o Christopher Mintz-Plasse. Aí tu teria um baita de um ponto. Fora que esse lance do Peter Parker ser feio é uma das maiores mentiras propagadas na internet. Desde que o John Romita assumiu a arte das histórias do Homem-Aranha, o Peter é um cara bem no padrão de beleza. Aí tu chega na fase do McFarlane Toys, eu adoro esse nome, e essa ideia do Peter como um cara esquisito sequer existe mais. Sim, acredite, esses dois aí na tela são o mesmo personagem. Então, é tudo uma questão de caracterização. Você dizer que os outros Peters do cinema são feios e estranhos porque, sei lá, eles usam óculos no filme, tem o mesmo peso da Nayeon tentando ser nerd no clipe de What Is Love do Twice. A garota sempre foi linda e gata desde sempre, então não convence nada. Eu não acredito que eu soltei uma referência dessas aqui, mas enfim. Mas quanto ao skate, isso não é nem de longe uma imposição do estúdio para vender o Peter como um cara descolado, de jeito nenhum. Isso foi uma sugestão do próprio Andrew Garfield para ele se sentir mais à vontade com o personagem. E isso deixa de ser relevante quando tu percebe que isso é só um detalhe, mas um detalhe que ajuda a criar uma certa zona de conforto pro personagem. Tanto que é com o skate que ele se sente à vontade para brincar e testar seus poderes aracnídeos irados. Eu tô ressaltando isso aqui porque vez ou outra eu vejo algum comédia falando disso como se isso daí realmente fosse relevante para a trama do filme e como se isso realmente afetasse a narrativa do filme. Eu acho que o filme ter uma cena de skate bonitinha não destrói uma narrativa sobre responsabilidade, consequência e amadurecimento. Mas isso surge de uma noção muito equivocada que o pessoal tem sobre o Peter Parker. Na mente do pessoal, o Peter Parker sempre vai ser um posto de responsabilidade e de sensatez, sendo que nem sempre ele foi assim. O Peter Parker, ele age por responsabilidade, sim, mas ele é um cara cheio de raiva, cheio de egoísmo, cheio de frustrações, e que muito dessa visão que o público tem sobre um Peter Parker sempre ser um cara bonzinho, que nunca vai revidar nada da vida,
Isso se deve muito por causa dos filmes do Sam Raimi, mas na verdade, nos quadrinhos, o Peter demorou muito, mas muito mesmo, pra ser um cara mais ponderado e estoico, por assim dizer. Eu vejo que isso é um traço do Steve Ditko que ele colocou em muito no Homem-Aranha, porque como eu já disse, o Peter Parker, ele é bastante inspirado nas próprias vivências do Steve Ditko, e o Ditko, como ele era esse cara cheio de raiva, cheio de amargura por não receber os créditos e os royalties por causa da venda de brinquedos, ele ficava muito chateado e agia com muita irresponsabilidade. Que nem o Peter Parker. E eu não sinto que isso daí é algo condenável. Pode ser atitudes babacas e impensadas, mas isso daí faz todo sentido para um personagem que foi feito para ser mais humano. O Homem-Aranha, ele não é o Superman. Ele quer ser super, mas a super força dele não faz com que ele aguente o peso da vida. Definitivamente não. Pra tu ter ideia, quando o Peter Parker surgiu nos quadrinhos, ele queria entrar pro Quarteto Fantástico, não porque ele queria fazer parte do time para ajudar mais pessoas, mas sim porque ele achava que o Quarteto Fantástico pagava um salário. E quando ele descobre que não, ele simplesmente vai embora porque, se vocês não pagam, não tem pra que ficar aqui. Tanto que o Johnny Storm sempre sacaneia o Homem-Aranha nos quadrinhos, porque ele de verdade, apesar da amizade dos dois, ele acha que o Homem-Aranha é um belo de um babaca às vezes. Mas claro, o problema não é o Peter Parker ser um cara cheio de raiva, de egoísmo e de muitas insatisfações. Não, o problema não é esse. O problema é o Peter Parker ter esses traços de personalidade e a história não tratar eles com consequências. Isso daí é algo muito importante para as histórias do Homem-Aranha. Por exemplo, não seria um problema o Homem-Aranha do Tom Holland ser irresponsável, não querer salvar as pessoas e querer ser um super-herói multibilionário, celebridade que nem o Tony Stark, se os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland tratassem isso como algo condenável, como algo que tivesse consequências. Se essas atitudes do Peter do Tom Holland tivessem consequências, nossa, pode ter certeza que o pessoal ia gostar muito mais dos dois primeiros filmes do Homem-Aranha do MCU do que eles realmente gostam. Mas é justamente sobre isso, eles não têm consequência. Mas como eu já disse, o Peter, ele aprendeu a ser mais ponderado com o tempo, a ser mais controlado e sempre tentar ser superior aos seus inimigos, mas não superior em batalha, mas ser superior em caráter, porque você tá sendo violento, você tá sendo uma pessoa horrível, mas eu não sou que nem você, eu não sou violento. Eu posso te impedir e eu vou te impedir porque você não vai mais fazer mal pra ninguém. E à medida que ele fica mais responsável e ponderado, ele fica de bem com a vida. Você não vai falar que o Peter do John Romita, por exemplo, é um cara de mal com a vida. Muito pelo contrário, porque ele é um cara bonito, ele tem uma moto, ele tem duas mulheres que sempre brigam por ele, ele tem um amigo rico que divide o apartamento com ele. Enfim, o cara tá de bem com a vida e o John Romita não tem vergonha de desenhar o Peter Parker desse jeito. Do mesmo jeito que o Mark Webb, ele não tem vergonha de filmar o Peter Parker como um cara de bem com a vida. Como um cara que as coisas finalmente estão dando bem pra ele. Ele consegue chegar na formatura no horário certo, ele tem uma tia que ama ele tem uma namorada muito linda, ele tá de bem com a vida. E tá tudo bem, não tem problema um Peter Parker tá de bem com a vida. Muito pelo contrário, isso é algo ótimo. O Homem-Aranha, ele tem sim dias ótimos, ele tem sim dias bons, dias incríveis, que às vezes podem até deixar ele mal acostumado. Mas quando ele tem dias ruins, esses dias vão ser os piores dias da vida dele, vão ser os piores dias que alguém poderia imaginar em ter. Mas são nesses momentos terríveis que o Homem-Aranha lembra dos dias bons que ele teve, ele lembra dos dias que ele passou com as pessoas que ele amava, que ele consegue tirar forças para voltar a fazer o bem e salvar as pessoas. Isso sim é o Homem-Aranha. Isso daí importa muito mais do que qualquer tipo de caracterização, do que qualquer tipo de oh meu Deus, ele é muito bonito, logo não ser Homem-Aranha. Esse tipo de dilema deixa o personagem muito mais interessante e complexo. Como eu já disse, ele não é o Superman, mas ele sempre vai tentar ser super, ser melhor e se superar para que nem os piores dias possam o derrubar. Nossa, falei bonito agora. E o Mark Webb entende isso perfeitamente, tanto que a promessa que ele fez pro Capitão Stacy no primeiro filme persegue ele o filme todo. Ele tá alucinando com o Capitão Stacy, falando que, cara, sai de perto da minha filha porque vai acabar dando ruim. Você fez uma promessa, cumpre ela. E ele tenta, de verdade, ele se esforça muito para cumprir essa promessa. Mas aí é que tá, ele não quer cumprir essa promessa. Como eu já disse, o lado apaixonado dele fala mais alto aqui. Isso pode ser julgado como uma atitude irresponsável por muitos, mas eu acho isso daí uma decisão muito genial. E eu tenho certeza que isso daí foi uma decisão criativa que o próprio Mark Webb
se esforçou muito para que tivesse no filme. O cara fez 500 Dias com Ela. É um filme sobre consequências, expectativas e realidade em cima de um relacionamento. O cara sabe escrever bons relacionamentos e bons romances. Em 500 Dias com Ela, o personagem do Joseph Gordon-Levitt, ele é um cara muito emocionado, ele é um cara com altas expectativas e ele é um cara inconsequente. Ele é um cara que o lado emocional dele sempre fala mais alto, e todo esse lado mais emocional dele faz com que não soubesse lidar com o término com a personagem da Zooey Deschanel no final do filme. O que eu tô falando é que o Mark Webb sabe contar esse tipo de história sobre consequências em um relacionamento. E aqui ele faz isso justamente com o personagem que é mais apropriado para esse tipo de narrativa. Pode ser irresponsável? Sim, é muito irresponsável, mas é humano. Às vezes o pessoal tem certas expectativas em cima do Peter Parker que são muito irreais. E eu particularmente prefiro muito mais a Gwen Stacy desse filme do que a dos quadrinhos. Muito mais mesmo. Assim, eu acho que já é meio que de consenso que a Gwen Stacy dos quadrinhos só ficou popular depois da morte dela, que ela nunca teve um arco muito decente nos quadrinhos, que a Mary Jane sempre foi um par romântico muito melhor e muito mais bem trabalhado. E eu concordo com isso. Mas eu odeio concordar com isso, porque foi meio sádico o que eles fizeram com a Gwen Stacy nos quadrinhos. O pessoal leva a noite em que Gwen Stacy morreu como um clássico atemporal dos quadrinhos, mas pra falar a verdade eu nunca gostei dessa história e sempre achei ela bem datada. A história foi escrita pelo John Conway, criador do Punisher, e ilustrada pelo John Romita, criador da Mary Jane. Então só por essa produção já dá pra ver de onde que veio o teor meio cruel dessa história. Algo que eu nunca gostei da personagem da Gwen Stacy nos quadrinhos é que ela nunca foi uma personagem. Aí na tela vai estar aparecendo imagem de muitas Gwen Stacys diferentes ao longo dos anos, e nenhuma delas são a mesma personagem. Nenhuma delas tem a mesma personalidade, nenhuma delas tem algo que marquem elas como Gwen Stacy, além do fato de que elas são loiras. E isso acontece porque nas suas origens ela nunca foi bem trabalhada, ela nunca teve uma personalidade bem definida. E isso fez com que a personagem dela ficasse muito vaga, e os autores posteriores que tiveram que trabalhar com ela, mesmo ela estando morta, fizeram ela completamente diferente. Então a Gwen Stacy morreu nos quadrinhos antes mesmo dela sequer ser uma personagem. E eu acho isso muito cruel, pra falar a verdade. E eu não acho essa história meio que de todo ruim, até porque ela meio que gerou Homem-Aranha Azul, que é uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha. Inclusive, na minha opinião, foi só nessa história em específico que eles trataram a morte da Gwen Stacy de uma maneira mais responsável, mas enfim. Mas o legado que a morte da Gwen Stacy deixou é doentio. Simplesmente, da noite pro dia, virou moda matar a personagem feminina única e exclusivamente para desenvolver o personagem masculino principal, e as mortes dessas personagens nunca tinham nenhum peso de verdade. Elas só estavam lá para morrer, o personagem masculino chorava por uma página e depois ele seguia a vida normal. Tanto que não demorou muito pro Peter Parker casar com a Mary Jane depois da morte da Gwen Stacy. O que eu tô querendo falar é que não era um problema a Gwen Stacy morrer nos quadrinhos, só que ela não tinha nenhuma personalidade. Ela não era uma personagem antes mesmo dela sequer ser morta. E esse legado que ela deixou de personagens femininas morrerem por absolutamente nada nos quadrinhos é um problema que se perpetua até nos dias de hoje, cara, de tão normalizado que esse tipo de escrita se tornou. E eu tô ressaltando isso porque é por esses e outros motivos que eu acho a versão da Emma Stone infinitamente melhor do que a versão dos quadrinhos. Porque o Mark Webb fez com que a Gwen Stacy dele fosse uma personagem, tivesse seus arcos, suas motivações, sua personalidade. Ela termina com o Peter mesmo estando perdidamente apaixonada por ele. Ela tem seus objetivos pessoais, como se dedicar aos estudos e ao seu trabalho. Ela sempre deixa bem claro que ela ama o Peter Parker, ela não ama o Homem-Aranha. E ela não quer que o Peter, o amor da vida dela, viva com base em uma promessa que ele fez, que ele nem sabe se ele pode cumprir essa promessa. E ela quer correr atrás dos objetivos pessoais, mas ela não quer ser um obstáculo para a vida do Peter, ela não quer ser um impedimento para ele. Mas o lado humano deles dois, o lado apaixonado, faz com que eles façam muitas coisas irresponsáveis, e tudo isso culmina na morte da Gwen Stacy, que novamente aqui tem muito mais peso do que nos quadrinhos, porque a Gwen Stacy tem todo um desenvolvimento, tem toda uma personalidade, tem todo um arco que ela nunca teve antes. Você pode falar que, não, ela viajou pra Europa assim nos quadrinhos, ou essa Gwen Stacy da Emma Stone é na verdade uma Mary Jane do universo Ultimate, só que loira. Eles se prezaram a fazer o mínimo pela personagem, e pra mim isso já vale mais do que qualquer coisa que o universo regular da Marvel fez com a personagem. Fora que é muito fofo e muito lindo ver eles dois falando coisa bobinha em cena. É muito lindo ver eles dois juntos, é muito fofo. Tanto que eu acho que todo mundo concorda que esse é de longe o melhor romance em um filme do Homem-Aranha no geral.
Mas enfim, esse vídeo é pra falar de como que o Homem-Aranha é importante pra humanidade. E eu não tenho muito interesse de ficar falando mal das paradas nesse vídeo. Tanto que eu nem vou falar dos filmes do Homem-Aranha que eu realmente acho ruins. Mas eu sei que se eu não falar dos 1001 elefantes na sala desse filme, eu tenho certeza que vai ter uma galera indignada nos comentários. Então, de forma muito resumida, a cena que o Homem-Aranha deixa os carros serem atropelados é péssima e horrível. Apesar de eu achar o Electro um bom vilão, e com um tema e uma música simplesmente perfeito, ele nem de longe mereceu se ferrar tanto quanto ele se ferrou nesse filme. Mas ainda bem que o deus John Watts salvou o pobre Electro de ser explodido no final do filme. O Harry é facilmente o pior vilão de todos os filmes do Homem-Aranha. A trama do sangue mágico do Peter é ridícula, a trama dos pais do Peter é pior ainda. Ao contrário do primeiro filme, que a presença dos pais do Peter realmente fazia sentido pro arco dele no filme, nesse daqui é só podre e ruim mesmo. E é claro, a pior coisa desses filmes pra mim é o Homem-Aranha escolhido. Só o Peter podia ser o Homem-Aranha, porque tava no sangue dele. Ele é o escolhido e tá destinado a isso. E isso vai contra toda a ideia do Homem-Aranha, de ser só um cara normal que ganhou esses poderes pelo acaso. E isso é péssimo e terrível. Mas apesar de tudo isso, eu não acho esse filme ruim. Pra eu não gostar de um filme, eu tenho que ficar indiferente quanto a ele, não lembrar de absolutamente nada dele depois que eu vi ele, ou o filme me ofender, mas realmente me ofender de verdade. O que definitivamente não é o caso desse filme, porque eu genuinamente gosto dele. Ele é uma montanha russa de emoções, uma hora eu fico alegre vendo ele, outra hora eu fico emocionado, outra hora eu fico triste, outra hora eu fico com muita raiva, e eu acho isso um charme do filme, pra ser sincero. E eu genuinamente gosto desse filme. E apesar dessa franquia ter sim muitos defeitos, é triste que ela tenha sido tão esquecida e tão odiada. Mas, apesar desses filmes terem sim feito muito dinheiro, rapaziada, nenhum filme do Homem-Aranha foi um fracasso de bilheteria. Coloca isso na mente de vocês, tá? Ele ainda assim ficou muito abaixo das expectativas do estúdio. E a solução foi refazer tudo de novo. Cara, independente da sua opinião sobre o Homem-Aranha do Tom Holland, você tem que concordar que em 2016, quando o segundo trailer de Capitão América Guerra Civil saiu, foi simplesmente épico. Pela primeira vez, o Homem-Aranha tá lutando ao lado de outros heróis. Todo o hype desse filme girava em torno do Homem-Aranha finalmente aparecendo no universo cinematográfico Marvel, e todo mundo ficava empolgado com o muito pouco que a gente tinha. Meu Deus, o Homem-Aranha tem lentes que se mexem igual nos quadrinhos? Será que foi ele que fez esse traje? Há quanto tempo que o Homem-Aranha existe no MCU? E essa época era muito boa. Essa imagem aí do Homem-Aranha segurando o escudo do Capitão América me traz um sentimento tão bom. Essa era uma época tão legal e especial, mas enfim, a minha felicidade durou pouco, até porque, apesar de eu gostar do Homem-Aranha em Guerra Civil, era meio que só isso que a gente tinha. Na minha opinião, ele só tinha uma cena boa em Vingadores Guerra Infinita, que é aquela cena que ele se esforça pra salvar os Guardiões da Galáxia, principalmente a Mantis. Eu acho essa cena muito bonitinha e bem Homem-Aranha mesmo, mas era só isso. Eu não gosto de Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu acho ele no máximo divertido e só, e eu odeio Homem-Aranha Longe de Casa. Eu não vou fingir que esse filme é bom, nem que ele é medíocre, ele só é ruim mesmo. E eu também não vou fingir que ele é bom porque ele tem uma cena bacana e um vilão interessante, até porque tudo que eu não gostava no primeiro filme tá nesse, só que 1000 vezes pior. Mas eu não vou ficar aqui perdendo tempo apontando os erros desses dois primeiros filmes, porque apesar de eu não gostar deles, eu tô disposto a relevar eles, porque aparentemente até a Marvel mudou de ideia da direção que o Homem-Aranha do Tom Holland estava seguindo. E aparentemente eles vão fazer uma nova abordagem mais interessante pro personagem, que eu sinceramente estou bem empolgado e otimista para ver o que esse Homem-Aranha ainda tem a nos oferecer. E eu só tenho essa boa vontade atualmente porque em 2021 foi lançado Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e que bom que esse filme existe. É meio estranho pensar em que a gente vive em um mundo em que os três finalmente puderam se encontrar, e os vilões deles também puderam se encontrar, e a boa vontade e o hype da galera nesse filme, eu acho que é algo que nunca mais vai acontecer de novo. Eu acho que nunca mais isso vai acontecer, mas foi muito bom ter vivido isso, foi muito legal ter feito parte disso. Pela primeira vez, os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland trataram o tema da responsabilidade. Pela primeira vez, as coisas têm consequências aqui. E pela primeira vez, esse Peter Parker começou o filme de um jeito e terminou de outro. Ele finalmente amadureceu. E os seus irmãos Homens-Aranhas do multiverso não voltaram aqui apenas pelo fanservice, mas porque algumas pendências do passado
voltaram para assombrá-los. O Homem-Aranha não consegue salvar todo mundo, mas ele sempre vai se esforçar para salvar todo mundo, até mesmo os caras maus. E por mais que o Doutor Estranho insista em dizer que o Peter não pode mudar nada do que já feito, porque todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha, e que o Peter não pode mudar isso, ele mesmo assim não liga. Ele vai tentar salvar eles, porque é assim que o Homem-Aranha age. Ele vai tentar salvar até mesmo o cara que tirou tudo dele. E eu acho muito lindo que cada Peter conseguiu finalmente fazer as pazes com cada um de seus vilões. Eles finalmente resolveram suas pendências, um dos muitos temas desse filme. E dane-se que era pra acontecer a morte de cada um desses vilões. Dane-se o que é ou já foi canônico. Isso não importa. O Homem-Aranha sempre vai salvar todos, mesmo que para isso todo mundo esqueça da sua existência. E no final do filme, ele vai tentar se reaproximar da Michelle, porque ele ama ela. Mas quando ele percebe que ela ainda tem um machucado, um pequeno machucado na testa, ele percebe que tá sarando, ela tá bem. Ela finalmente pode ficar bem e segura, agora que ele saiu da vida dela. O filme podia acabar por aqui, nessa cena linda, mas ele prefere passar por uma última cena, onde é véspera de Natal, todas as famílias estão reunidas, felizes, mas o Peter Parker tá sozinho nessa noite. E ele sai para combater o crime porque ele pode e ele deve. E cara, que filme lindo e necessário. Esse final é muito lindo e sempre me emociona. Eu amo como esse filme destrói alguns ciclos que, entre muitas aspas, todo o Homem-Aranha tem que passar. O Peter do Andrew aqui finalmente impede outro Homem-Aranha de perder alguém que ele ama. E aqui o Peter do Andrew quebra esse ciclo porque não, nem todo Homem-Aranha tem que passar por isso. E o Peter do Tobey quebra todo o ciclo de dor e ódio que o planador do Duende Verde causou. O mesmo planador que matou o Norman no primeiro filme, e essa morte fez com que o Harry virasse o novo Duende, que também morreu empalado pelo planador. E o planador do Duende Verde também causou a destruição das engrenagens da torre do relógio, que fez com que a Gwen Stacy caísse para sua morte. E o Peter do Tobey impede que esse planador causasse mais dor e sofrimento ao pará-lo com suas próprias mãos. E só pelo olhar dele você entende que esse ciclo acaba aqui. E que o Peter do Tom podia ser muito mais do que a raiva e o ódio dele. Ele podia ser superior. É um filme de fato muito lindo e que consegue ser muito mais do que o seu fanservice. E ele tem essas sacadas meio metalinguísticas que eu acabei de citar, que poucas pessoas perceberam e que, na minha opinião, deixa esse filme bem mais esperto e interessante. Mas eu tenho que ser sincero, tem muitas coisas que eu realmente não gosto nesse filme. A direção dele é terrível. É sério, eu acho que esse é o filme mais visualmente feio que eu já vi na minha vida. Olha essa paleta de cores quase que inexistente, parece que a coloração desse filme é a mesma da gravação bruta dele, parece que ele não teve tratamento de cor. E é uma pena que ele só tenha uma cena bonita e com uma composição interessante, que é aquela sequência após a batalha final na Estátua da Liberdade, que de fato é uma cena muito bonita e com uma composição muito boa, porque de resto, que filme desinteressante visualmente. É John Watts, né? Fazer o quê? Seria muito mágico se esse filme, além do fanservice dos personagens, ele também fosse um fanservice de direção. Imagina que épico se eles chamassem a mesma equipe de efeitos especiais e de fotografia do espetacular Homem-Aranha e dos filmes do Sam Raimi. Ia ser mágico, ia ser bom demais, né? Fora todo aquele lance do lagarto que eu já falei antes. Mas enfim, por mais que eu odeie a direção, a fotografia, a cabeça flutuante do Willem Dafoe e a atmosfera meio artificial desse filme, eu relevo isso por causa dos momentos e das mensagens lindas desse filme. Nos anos 2000, a Marvel fazia muito sucesso com seu novo universo, o universo Ultimate, que trazia uma nova abordagem para os personagens da editora, já que nessa época, cronologia de heróis já era algo muito complicado que só afastava novos leitores. Então a solução foi começar tudo de novo, e o personagem que começou tudo isso foi obviamente o Homem-Aranha, o cargo-chefe da Marvel. E o sucesso dessa nova linha da Marvel foi estrondoso, mas em 2011 algo aconteceu, algo que marcaria a história não só do Homem-Aranha, mas da Marvel e do mundo no geral. O Peter Parker
foi chamado para fazer parte dos Vingadores. No caso foi os Supremos, mas os Supremos basicamente são os Vingadores do Universo Ultimate, ou seja, Supremos. Mas não só isso do Peter Parker fazer parte da equipe dos maiores heróis da Terra, ele também tinha acabado de voltar com a Mary Jane e o JJ Jameson tinha acabado de fazer as pazes com o Homem-Aranha. Tudo estava dando bem na vida do Homem-Aranha e na vida do Peter Parker. Parece impossível, mas não é. Tava dando tudo bem até demais. Mas algo tinha que dar errado, é claro. Após o Homem-Aranha tomar um tiro na barriga para salvar o Capitão América, que inclusive o atirador foi o Frank Castle, ele percebe que o Sexteto Sinistro estava se aproximando da sua casa para matar a Tia May e a Gwen Stacy. Mesmo tendo tomado um tiro e estando sangrando, ele conseguiu se levantar e o que acontece em sequência é uma das maiores brutalidades da história dos quadrinhos. O Sexteto Sinistro não liga que ele acabou de tomar um tiro e que ele está em desvantagem. Eles partem para cima do herói e é brutal a cena. A máscara do Homem-Aranha cai no meio da batalha. E as pessoas, em vez de ajudarem, começam a filmar ele. Mas a vizinha do Peter teve o bom coração de chamar uma ambulância para ajudar. O Homem-Aranha consegue conter os membros do Sexteto Sinistro, mas o Norman era imparável. Então o Peter junta suas últimas forças e arremessa um caminhão em cima do Duende. O caminhão até explode e Norman Osborn nunca mais mesmo poderá fazer mal a ninguém. E Peter Parker caía morto no chão. Mas ele não morreu triste e insatisfeito. Ele morreu feliz, porque apesar dele não ter conseguido salvar o Tio Ben, ele pôde salvar a Tia May, a Gwen e a Mary Jane. Peter Parker estava morto. Mas o Homem-Aranha estava mais vivo do que nunca. Miles Morales. Essa com certeza foi a maior adição do universo Marvel e dos quadrinhos da última década, até porque o maior concorrente dele era o Batman que ri, então foi meio que uma briga fácil. E surpreendentemente ele fez muito sucesso, em poucos anos ele já estava aparecendo na TV, depois ele ganhou seu próprio filme, que é perfeito e tem tudo para se tornar a melhor trilogia da história do cinema, e isso vem de alguém que vê muito filme, mais do que deveria inclusive, e ele ganhou seu próprio jogo, seus próprios mensais, e todo esse sucesso me deixa muito feliz. O pessoal ficava surpreso com o sucesso de personagens como o Venom e o Deadpool, que são relativamente recentes, mas o Miles Morales, com seus 12 aninhos de história, já fez todo o sucesso do mundo. As histórias dele eram ótimas. Miles Morales não é o Peter Parker, mas ele tinha que seguir seu legado em um mundo pós a morte do Homem-Aranha. Ele tinha dilemas muito interessantes. O pai dele é um cara que odeia heróis e está disposto a odiar seu próprio filho ao descobrir que ele é o Homem-Aranha. Quando o tio Aaron morre, ao contrário do tio Ben, que ensinou uma lição de moral que meio que mudou a história da humanidade, o tio Aaron morre falando sobre como o sobrinho dele não vale nada e que no fundo ele é tão cruel quanto o Gatuno, e mais um montão de crueldade. O Miles também vive se culpando por não ter ajudado o Peter, porque no começo o Miles odiava esses poderes e não queria ser um super-herói. São todos esses dilemas que fazem com que o personagem se torne interessante e complexo. E então chegamos em 2018, e agora é que o mundo de verdade iria conhecer a história do jovem Miles Morales. Homem-Aranha no Aranhaverso é um filme simplesmente perfeito. O Miles nesse filme tem dilemas simples, mas era essa simplicidade que deixava o personagem identificável. E assim, eu não acho que esse filme concorra ao posto de melhor animação de todos os tempos, nem de melhor animação de herói de todos os tempos, nem de melhor filme de herói de todos os tempos. Para mim, Homem-Aranha no Aranhaverso disputa facilmente o cargo de melhor filme de todos os tempos, porque é meio óbvio que esse é o melhor filme de herói de todos e também que é a melhor animação de todas, mas todo mundo sabe que a animação é infinitamente superior a live action horroroso. O cara tem preconceito com a animação, mas o filme favorito dele é Interestelar. Ah, por favor, né, cara? Mas, enfim, Homem-Aranha no Aranhaverso, como eu já disse, é um filme perfeito, sem nenhum defeito. E isso vem de alguém que perde muito tempo vendo filme. Muito tempo mesmo. E o que esse filme trouxe de bom para a humanidade é incalculável.
A ideia de misturar diferentes estilos de animação já tinha sido feita em outros filmes, como Kung Fu Panda, e em animes, por exemplo, isso já era muito comum. Na real, até hoje isso é comum, mas nenhum deles fez o que Aranhaverso fez. Parece que eu tô vendo uma arte conceitual ganhar vida, ganhar movimento. Esse filme não tem vergonha de ser uma animação, ao contrário dos filmes da Disney, da época, que apesar deles terem uma cara cartunesca, eles tentavam emular umas texturas realistas que é bonito visualmente, mas só limitava todo o potencial da animação. E não deixava a animação fluir como uma animação e ficava travado a regras realistas. Já em Aranhaverso, além dele ser lindo visualmente, ele ainda por cima levava a animação à quinta potência, com as mais diversas experimentações possíveis. Tá vendo esse desfoque aí no fundo do centro da cena, que é o Miles? Então, todo esse blur é desenhado à mão. Era muito fácil eles fazerem isso na edição, mas eles ousaram experimentar e fazer todo esse desfoque à mão. E como esse filme é todo esse show de experimentação, isso torna ele muito especial, pois nenhum outro filme ocidental ousou tanto quanto esse filme. Eu tinha muito preconceito com a animação 3D, até 2018, porque eu achava o realismo que eles tentavam emular muito chato e desinteressante, e os filmes tudo pareceu que tinha a mesma cara, e esse filme quebrou de vez o meu preconceito e fez com que esse se tornasse um dos meus estilos de animação favoritos, porque com esse estilo, nem o céu é o limite das possibilidades. O Miles tem que seguir o legado do Homem-Aranha, pois ele é o único que pode agora que o Homem-Aranha morreu. Mas ele não consegue, ele não tem controle dos seus próprios poderes. E como o Peter B. Parker disse pra ele no filme, ele tem que sentir, ele vai saber a hora de ser o Homem-Aranha. E ele tem todo um arco até ele descobrir como usar os poderes dele. O Gatuno persegue o Miles o filme todo, porque o Miles foi a única testemunha da morte do Homem-Aranha. E o Miles, ele é todo desajeitado o filme todo, porque ele tá tentando levar os ensinamentos sobre como ser o Homem-Aranha muito literalmente. Ele não abre espaço pra ele ser ele mesmo e ter a sua personalidade de Homem-Aranha. Os outros aranhas têm seus diferenciais de como eles agem e de como eles se diferem do Peter Parker. A Spider-Gwen é uma bailarina muito louca que faz altas ginásticas muito charmosas quando ela tá lutando. O Homem-Aranha Nor, ele é um cara mais da porrada e do stealth. O Presunto-Aranha usa suas habilidades iradas de desenho animado e a Penny Parker, bem, não tem nem o que falar, ela luta num robô gigante. Inclusive, a Penny Parker dos quadrinhos foi criada pelo Gerard Way. A Penny Parker foi a maior criação do Gerard Way desde o My Chemical Romance e Welcome to the Black Parade. O mundo é muito pequeno, é sério. A carreira do mano como quadrinista é tão promissora quanto a dele como músico, mas enfim. E quando o Gatuno finalmente encurrala o Miles, ele percebe que o alvo dele esse tempo todo era o seu sobrinho. Ele obviamente fica em choque e poupa a vida dele, até que de repente o rei do crime não aceita homens que falham, e o Gatuno falhou com ele. Então antes do Gatuno morrer, ele fala pro Miles que ele tá no caminho certo, e que se ele continuar assim, ele vai acabar bem e vai ser diferente dele. O Miles fica devastado com isso, ele fica revoltado, ele se emociona, ele sabe que se ele soubesse controlar seus poderes naquele momento, ele podia ter salvo seu tio. E é aqui que ele percebe, nesse momento que ele tá amarrado ouvindo seu pai falar, ele percebe que, por mais que ele não conseguiu salvar o seu tio, ele ainda assim, ele pode se levantar, colocar uma máscara e impedir com que mais pessoas percam seus pais, seus tios e suas mães. E quando ele percebe isso, ele finalmente entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se no começo do filme ele tinha medo de altura, ele tinha medo do perigo, aqui ele encara o abismo. E então ele finalmente dá seu salto de fé e... Que cena épica, eufórica, é a melhor cena da história do cinema, já criada na história do cinema. Isso é cinema com C maiúsculo. Tudo nisso aqui é perfeito, a animação, o conflito, o arco, a trilha sonora, o desenvolvimento do Miles, tudo é perfeito e glorioso nesse filme. Se tu não gosta desse filme, tu tá errado, você é uma pessoa horrível, cheia de frescura, e pelo amor de Deus, melhore, cara, melhore. Antes de eu continuar, eu gostaria de agradecer aos membros aqui do canal. De verdade, me desculpem por não estar postando nada aqui no canal. Mas agora que eu voltei a postar vídeo, eu vou tentar manter uma frequência aqui, beleza? Então muito obrigado a Juliana Rocha, que virou membro aqui do canal.
tamo junto, Juliana, que agora tá com uma Sakura ao lado do nome dela. Ao Spark, que também é membro, inclusive tá com essa orquídea ao lado do nome dele, sendo esse o membro mais antigo do canal. Tamo junto, Spark. Ao Eric, que também atualizou seu membro e também tá com orquídea. Muito obrigado, Eric. Ao Gabriel Souza, que é um cara que sempre comenta aqui. Tamo junto, Gabriel. E a Maria FG. Muito obrigado, membros do canal. Vocês têm me ajudado bastante, e para quem quiser ajudar o canal, é só clicar no botão de Seja Membro, que vocês vão ser direcionados para uma página explicando tudo certinho. Eu tenho que atualizar o vídeo do Seja Membro, porque ele tá meio desatualizado, e eu tenho um vídeo exclusivo para membros, mostrando a exposição da DreamWorks que rolou aqui em SP. E esse vídeo é exclusivo para membros. É um vlog que eu gostei bastante de fazer, então quem puder apoiar vai estar ajudando bastante, mas se tu não conseguir, só compartilha o vídeo, porque eu tô uns 2 meses sem postar nada, e o meu canal atualmente está muito sem alcance, então você vai estar me ajudando bastante compartilhando esse vídeo com algum amigo seu. E me segue lá no Instagram, porque eu sou bem ativo por lá. Mas quanto ao segundo filme, eu não tenho muito o que falar. Todo mundo sabe que ele é perfeito e é isso, ele é perfeito. O foco dessa parte do vídeo é falar sobre o Miles Morales, falar sobre o Homem-Aranha Miles Morales. E o arco do Miles Morales não é concluído nesse filme porque ele não tem terceiro ato. Eu até tinha postado um post na minha aba comunidade falando sobre como esse papo de que o filme não tem terceiro ato era só besteira, mas na verdade ele não tem terceiro ato mesmo, e o único arco desse filme que é fechado é o da Spider-Gwen, porque de resto tudo fica em aberto para a continuação do filme. E não é um problema isso, na minha opinião, esse filme consegue se provar muito mais do que a sua ausência de terceiro ato. Ele consegue ser muito além disso. Isso para mim não é um defeito. E eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor de um cinema mais experimental. O cinema muda com o passar dos anos, e se esse filme trouxe uma nova maneira de contar histórias audiovisuais de uma maneira mais picotada, por assim dizer, eu tô bastante disposto a comprar essa ideia, até porque, como eu já disse, eu sou muito a favor de um cinema mais experimental, e eu acho esse papo de pessoas que acham que filmes têm que seguir uma formulinha de estrutura para serem bons, eu acho isso um papo muito chato, muito cansativo e um monte de balela, para ser sincero. No meu próximo vídeo vocês vão entender como eu odeio roteiro. Não sei se vai ser o próximo, mas vai ser um vídeo futuro aí. Aguardem. Ah, eu lembrei de uma coisa, eles fizeram uma baita de uma canalice com o Miles Morales nesse filme. É sério, isso daí destruiu o filme pra mim, porque eles descaracterizaram o Miles Morales. O Miles Morales tá alto nesse filme. Miles Morales é baixinho, ele nunca é alto. E isso daí não é porque ele é um Homem-Aranha mais novo, é porque ele é baixinho mesmo. Isso daí é uma baita de uma descaracterização que fizeram com o personagem. Miles Morales nunca será alto, apenas. Mas enfim, falando sério agora, o arco da Spider-Gwen ficou muito lindo, ficou muito emocionante, eu gostei bastante. Como eu já disse, foi o único arco que fechou nesse filme, e foi muito bom de ver ela finalmente se resolvendo com seu pai. E eu acho interessante como figuras paternas sempre são um tema recorrente em cada trilogia do Homem-Aranha, pelo menos as boas, né? Porque no primeiro filme do Tobey, tinha bastante disso, do Tobey reconhecer o tio Ben lá no final do filme como figura paterna. Os filmes do Andrew, então, nem se falam, né? O primeiro filme é literalmente sobre isso. E o segundo, então, nem se fala. E aqui em Homem-Aranha no Aranhaverso, esse tema da paternidade volta, mas com cada um dos Homens-Aranhas. Olha que incrível. A ideia do Miles Gatuno, eu acho uma ideia muito genial e que faz todo sentido, mas é meio estranho pensar que isso daí nunca foi explorado dos quadrinhos, porque quando o tio Aaron morre nos quadrinhos, ele fala um montão de barbaridade, um montão de crueldade pro Miles, e ele fala que ele é igual o Gatuno, que o Miles é igual ele. Então isso sempre foi um gancho que ficou aberto nos quadrinhos, mas que foi só explorado agora no cinema. O Mancha também foi um vilão que, meu Deus do céu, cara, que vilão inesperado. Eu preciso achar um novo vilão fracassado do Homem-Aranha pra ser meu favorito agora, porque tá acabando as opções. Antes era o Mistério, ele ficou bacana. Antes era o Mancha, ele ficou maneiríssimo. Pô, eu não quero ser fã do Homem-Parede. Eu não quero ser fã do Homem-Cometa. Eu não quero ser fã do Clash. Eu preciso de mais vilões fracassados do Homem-Aranha. Atualmente, eu acho esse filme do mesmo nível do primeiro. Eu acho que eles são igualmente perfeitos. Porém, isso pode mudar com o tempo. Eu falei que eu tô disposto a consumir novos tipos de estruturas narrativas do cinema. Mas se eu realmente for com essa mente, com essa mentalidade, a minha opinião sobre esse filme vai ter que mudar quando o terceiro lançar. E aí que tá o problema, porque é aí que a gente vai pra única coisa que eu fiquei receoso com esse filme, com o segundo filme: evento canônico. Quanto mais eu penso nisso, menos eu gosto dessa ideia. Você pode falar, ah, mas a mensagem do filme é justamente falar sobre como o canon não importa, sobre como o Homem-Aranha é muito mais do que os eventos canônicos que acontecem na vida dele. Ele não precisa necessariamente que o tio Ben morra, ele não precisa que a namorada dele morra, ele não precisa que a tia dele morra pra ser o Homem-Aranha.
Sim, eu concordo perfeitamente com você, mas isso já é algo que é discutido há anos e anos, cara. Esse filme trouxe essa discussão pro mainstream atualmente, mas olha o que eu falava nos meus vídeos ano passado. E os retcons de Omniverse não descaracterizam a história, nem destroem nenhuma mensagem das séries anteriores, porque essas mensagens já foram passadas. Os produtores já conseguiram contar a história que eles queriam. Então pouco interessa o que é canon ou não, porque isso só limita o quanto uma história consegue se desenvolver. Então pouco interessa o que é canon ou não. Elementar, caro Newt do passado. Elementar. Esse negócio de cronologia só limita quanto que uma história pode se desenvolver. Os autores, eles não têm que pensar nas suas histórias como uma sequência de atos específicos que tem que dar nisso. Eles têm que pensar nas mensagens que eles querem passar. Eles têm que pensar em como que o personagem dele vai evoluir. E é isso que bons autores se importam. Os autores não têm que pensar na vasta e longa e eterna cronologia de sua obra, porque isso só limita. Isso daí também só afasta novos leitores. Eles têm que fazer o que eles quiserem com as histórias deles. Porque se eles ficarem pensando em ordem cronológica, isso só limita o quanto que uma história pode se desenvolver. Pouco interessa o que é canon ou não. Essa é uma história imaginária. E não são todas? Vocês não têm nem ideia do quanto que eu queria falar essa frase em um vídeo. Finalmente consegui falar. Meu Deus. Você acha que o Frank Miller se preocupou com cronologia quando ele foi escrever sua própria versão do Batman? Você acha que o Alan Moore se preocupou com a cronologia do Superman quando ele escreveu o que aconteceu com o Homem de Aço? Você acha que o Mark Miller se preocupou com o que os fãs achavam do Superman quando ele escreveu Entre a Foice e o Martelo? Se bem que essa HQ é bem ruim, mas enfim. Cara, esses personagens, eles vão muito além das cronologias deles. Eles vão muito além do que uma série de eventos canônicos que tem que acontecer de um determinado jeito para eles serem que eles são. Eles são seus morais, eles são seus ideais, eles são todas as ideias que fazem eles se tornarem atemporais e imunes à desconstrução. Falei bonito agora, né? Você pode escrever uma história sobre um Homem-Aranha psicopata que sai matando todo mundo por aí e que não se importa com nada. Você tem esse direito de fazer isso. Vai ser uma merda? Vai ser uma merda. Mas apesar de ser uma merda e de ser, entre aspas, canônico, as ideias, as mensagens e todo o cerne do personagem vai tornar ele imune à desconstrução, por mais que você queira tornar ele um assassino desgraçado. E são esses dilemas que tornam personagens interessantes. Isso daí vale muito mais do que qualquer cronologia vasta e complexa. E aí que a gente chega no filme, porque ele estabelece esse negócio de evento canônico, que eu gostei a princípio, porém quanto mais eu penso nisso, menos eu gosto, porque o pai do Miles, ele não pode morrer de jeito nenhum no próximo filme, ele não pode, mas assim, não é que o pai do Miles não pode morrer no próximo filme, nenhum personagem pode morrer no próximo filme, porque isso daí só vai estar validando essa ideia de que o Homem-Aranha tem que ser uma sequência de eventos para validar a existência dele como Homem-Aranha, e não as morais de responsabilidade e senso de dever que tanto definem o personagem ao longo do tempo. O que define o Homem-Aranha é a sua moral de amadurecimento e responsabilidade, não uma linha cronológica de eventos canônicos que tem que acontecer para ele ser o Homem-Aranha. Por isso que não importa quantas vezes um Superman do mal foi escrito por aí, as ideias do Superman de sempre acreditar na humanidade, de sempre fazer o bem acima de tudo, por mais que as coisas sejam terríveis, isso daí sempre vai ser imune a qualquer escritor maluco que queira transformar o Clark Kent num desgraçado. E o mesmo se vale pro Homem-Aranha. Então se o pai do Miles ou qualquer outro personagem morrer no próximo filme, vai ser terrível, porque vai estar validando essa ideia ridícula de que o Homem-Aranha tem que sofrer. Ele só pode ser o Homem-Aranha se ele sofrer ao longo de sua vida. E eu sei que o pai do Miles não vai morrer no próximo filme. Eu tenho certeza que ele não vai morrer. Mas só de existir uma mínima porcentagem dele morrer no próximo filme é que me faz ficar tão preocupado com esse filme. É sério, Aranha Verso 3 e Superman Legacy são os filmes assim que não podem ser ruins. Principalmente Superman Legacy, mas se Superman Legacy for ruim, vai ser tipo o fim da humanidade. Então esse filme tem a obrigação moral de ser bom. Mas o próximo Aranha Verso, ele não pode matar nenhum personagem, porque isso vai estar validando essa narrativa de evento canônico. E o que me faz ficar receoso quanto a isso é que a maior inspiração das mídias atuais do Homem-Aranha não tem sido os quadrinhos, mas tem sido o desenho do Ultimate Homem-Aranha, que muitas ideias desse desenho estão saindo dele e indo para outras mídias. Quer ver? Harry Venom, desenho do Ultimate. Mary Jane Reporter, desenho do Ultimate. Mary Jane Carnificina, desenho do Ultimate. Pai do Miles policial, desenho do Ultimate. Pai do Miles morrendo como policial, desenho do Ultimate.
E esse é o único evento que ainda falta para acontecer com Miles, se for seguir essa lógica. E é isso que me preocupa tanto. Se isso de fato acontecer, vai estar validando todo esse negócio meio doentio de que o Homem-Aranha sempre vai garantir que suas figuras paternas morram. E isso pra mim soa um pouco doentio. Um pouco não, muito doentio. Então esse filme ele tem que quebrar todos os conceitos de metalinguagem e trazer todo mundo que já morreu na história do Homem-Aranha de volta. Tem que ser tipo o final de Evangelion. Todos os Homens-Aranhas vão se reencontrar com as pessoas que eles perderam ao longo de suas jornadas como heróis. E um suco da vida da instrumentalização humana, eles finalmente vão poder se reconciliar com as pessoas que eles não puderam salvar. Então Peter Parker vai se encontrar com a Gwen Stacy para se reconciliar com ela, vai se encontrar com o Tio Ben para se reconciliar com ele. Cada um Homem-Aranha vai resolver caso a caso, que nem no final de Evangelion. Tem que ser assim. E no final tem que acabar com os Homens-Aranhas felizes, vivendo suas vidas normais, que nem no final do rebuild de Evangelion, do último filme do Evangelion. Seria tipo lindo se isso acontecesse. Mas aí eu vou estar sonhando demais. Mas só o fato do pai do Miles não morrer nesse filme, ou de qualquer outro personagem não morrer nesse filme, eu já vou ficar muito feliz. Mas enfim, como eu já disse, essa trilogia tem tudo pra ser a melhor trilogia de todos os tempos. Apenas. Mas falando nesse negócio de evento canônico, pra mim, um Homem-Aranha que tem que estar no próximo filme, que é meio que essencial pra isso, é o Homem-Aranha Mark I do final da série animada dos anos 90. É sério, esse Homem-Aranha aí, ele é um cara arrogante, com senso de liderança, que não perdeu o Tio Ben. E detalhe, o Tio Ben ensinou pra esse Peter Parker que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele é casado com a Gwen Stacy nesse universo, ele não tem identidade secreta e ele usa seus poderes pra ficar rico e pra ganhar robôs gigantes. E mesmo assim, apesar de tudo isso, ele ainda assim ele tem senso de responsabilidade. Ele ainda tem as morais do herói, que é o que define o personagem. Então pra mim, esse Homem-Aranha tem que estar nesse próximo filme. Eu acho muito difícil ele estar nesse filme, porque nenhum Homem-Aranha dos anos 90 apareceu em Através do Aranha-Verso, o que é um pouco triste na minha opinião. Mas enfim, seria genial se esse Homem-Aranha aparecesse nesse filme, porque ele vai contra toda essa ideia de que o Homem-Aranha tem que ser uma ordem específica de eventos canônicos para se validar como herói. E isso me deixa muito triste na real, porque durante todos esses anos consumindo conteúdo sobre o Homem-Aranha, eu achava que a opinião de senso comum sobre o herói é que beleza, ele não pode salvar todo mundo, mas ele vai tentar e vai se esforçar ao máximo para salvar todo mundo. Pelo menos isso ele vai tentar fazer. Porque assim, o Homem-Aranha, ele não é um herói que desvia o trilho de um trem que ia bater em 3 pessoas para acertar só uma pessoa. Não, o Homem-Aranha não faz isso. O Homem-Aranha se joga na frente do trem para que nenhuma pessoa morra. É assim que o Homem-Aranha age. Ele se esforça ao máximo para que todo mundo possa sair vivo e salvo da situação. E isso fica pior quando você lembra que, se esse negócio de evento canônico não for desmentido no próximo filme, não for desmascarado no próximo filme, isso vai estar validando e jogando no colo de todos os Homens-Aranhas do multiverso a narrativa do Homem-Aranha escolhido, que eu tanto critiquei nos filmes do Andrew Garfield. Sim, eu achava que eles tinham esquecido de vez essa ideia ridícula de Homem-Aranha escolhido. Oh meu Deus, você é a única pessoa que pode ser Homem-Aranha. Mas pelo visto não, isso daqui tá voltando e isso daí tem que ser desmentido no próximo filme, pelo amor de Deus. Por isso que nenhum personagem pode morrer no próximo filme, porque vai estar validando a narrativa do Homem-Aranha escolhido. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E nesse caso fica até pior, porque nos filmes do Andrew Garfield era: oh meu Deus filho, só você pode ser o Homem-Aranha porque eu comi sua mãe. Filmaço da porra. Aqui consegue ser pior, porque no outro, Peter do Andrew só conseguia ser o Homem-Aranha porque ele era filho do pai dele. Aqui, os Homens-Aranha só podem ser os Homens-Aranhas porque o multiverso te escolheu. Você tem que ser o Homem-Aranha porque você é o escolhido pelo multiverso. Se você não for o Homem-Aranha, o universo acaba. Ponto. E pra mim isso daí nem devia ser mais uma discussão em pleno 2023. O Homem-Aranha escolhido não existe, cara. Pelo amor de Deus. Por isso que eu repito, nenhum personagem, absolutamente nenhum personagem pode morrer no próximo filme. Mas fica pior, porque se qualquer personagem morrer no próximo filme, o Homem-Aranha sem voltar pra casa vai ter trabalhado esse tema de quebrar ciclos e de que o Homem-Aranha sempre vai tentar salvar todo mundo, ele sempre vai se esforçar pra salvar todo mundo. Esse filme, um filme do Jon Watts, sim, do Jon Watts, vai ter conseguido fazer melhor do que o filme que devia ser a finalização da melhor trilogia de todos os tempos. E isso me preocupa porque, meu Deus, é um filme do Jon Watts, o cara que a maior contribuição pro Homem-Aranha foi ele ter feito um Homem-Aranha que não consegue agir como herói sem uma roupinha, um Homem-Aranha que não quer salvar o mundo porque ele queria curtir férias com a menina que ele gostava. Meu Deus, esse cara vai ter trabalhado esse tema melhor se qualquer personagem morrer no próximo filme. Por isso que eu tô repetindo mais uma vez, nenhum personagem pode morrer no próximo filme. O Jon Watts não merece esse mérito. Mas enfim, esse vídeo ficou gigantesco. E muito obrigado pra você que me assistiu até aqui.
Eu quis trazer um pouco mais da visão do Dítico sobre o Homem-Aranha para esse vídeo, que é algo que eu vejo que é muito pouco comentado. É importante eu ser mais claro quanto a isso, porque eu não acho certo o Dítico ser tão ofuscado na idealização e na criação do Homem-Aranha, porque foi ele que criou toda a mitologia do personagem. Se fosse para depender do Stan Lee e do Jack Kirby, o Homem-Aranha seria um vigilante adulto que ganhou seus poderes por conta de um anel mágico de luzinha que transforma um garoto inocente em um cara adulto chamado Homem-Aranha. Ele teria uma máscara que cobriria metade do rosto, uma capa maneira, provavelmente usaria uma espécie de arma e de aranha ele só teria o nome mesmo. O Dítico viu essa ideia e achou tudo isso muito ridículo e refez por completo todo o personagem. Então foi ele que decidiu que ele seria um adolescente, foi ele que criou o traje clássico vermelho e azul do herói, e também foi ele que teve a ideia do Homem-Aranha ser picado por uma aranha radioativa e ganhar seus poderes, e também foi ele que criou os lançadores de teia para mostrar como a ciência e os estudos são muito importantes. Ele também desenhou todas as primeiras histórias, ele criou os vilões, os coadjuvantes, as namoradas e todo o conflito sobre responsabilidade e praticamente tudo sobre o herói. E eu tô ressaltando isso de novo porque eu vejo que tem muita ideia errada sobre a criação do Homem-Aranha sendo espalhada na internet. E eu acho importante trazer esse lado da história que é muito pouco comentado e falado. Stan Lee will not say, yes, Steve Ditko created Spider-Man. During Spider-Man's, I think, 30th anniversary year, Steve Ditko was living in reduced circumstances. No, not a huge fan of Stan Lee. Huge fan of a lot of the people that he worked with. E eu não sou nenhum hater do Stan Lee, tá? Pelo amor de Deus, não é isso não. Eu acho admirável o jeito que ele vendia as histórias e trazia um tom mais leve e humorado pra elas, que hoje em dia é meio que a cara da Marvel. Mas eu sinto que é necessário olhar para o passado como ele realmente foi, e não como uma visão idealizada e tendenciosa de algo que nunca existiu. Eu acho importante ressaltar isso, que por mais que ele tenha sido sim importante para a criação do Homem-Aranha, as coisas não eram tão bonitinhas e amigáveis como a própria Marvel gosta de vender por aí. Mas apesar de todos esses problemas, de todas essas brigas, de todas essas intrigas que aconteceram ao longo dos muitos anos de história do Homem-Aranha, cara, que bom que esse personagem existe. É tão difícil um personagem fazer tanto sucesso assim, conquistar o coração de milhões e milhões de pessoas, e é muito mágico ver o que um personagem conseguiu fazer com tantas e tantas gerações. É sério, eu nunca vi o Homem-Aranha ficar datado. Desde os anos 60, ele tá relevante até hoje. Isso é muito especial. Claro, ele tem sim histórias ruins, histórias péssimas, histórias podres, mas toda essa moral de amadurecimento, de responsabilidade, de senso de dever, isso daí torna ele muito mais superior do que qualquer história merda que ele teve ao longo desses anos. Isso torna ele muito mais especial e incrível do que todos esses escritores e desenhistas que tentaram destruir o Homem-Aranha ao longo dos anos. Porque esse cara, apesar de ter sofrido tanto a vida toda, ele nos ensinou que, beleza, eu posso ter errado, mas esse erro me faz aprender com ele pra nunca mais agir assim, pra eu seguir em frente e me tornar uma versão superior de mim mesmo. Isso sim é que é ser Homem-Aranha. Sempre se superar e nunca desistir. E na real não importa, realmente não importa se é o Peter Parker, se é o Miles Morales, se é a Mayday Parker, não importa quem esteja vestindo a máscara, porque enquanto o Homem-Aranha existir, ele sempre vai estar inspirando as pessoas a serem melhores, a serem superiores e a acreditarem. E como eu já disse, não importa quantos escritores, quantos desenhistas, quantos quadrinistas malucos queiram destruir o personagem, queiram fazer com que ele seja uma piada, queiram fazer com que ele seja patético e desumano, não importa quantas vezes isso aconteça. As lições que o Homem-Aranha ensinou para as muitas e muitas gerações que acompanharam, leram e assistiram o herói, sempre vão tornar imunes, que é uma dessas desconstruções, e a ideia do Homem-Aranha sempre vai ser superior a qualquer quadrinista maluco que queira destruir o personagem. Mas isso só é possível porque ao longo de muitos anos, esse personagem teve ótimas histórias, e essas ótimas histórias só foram possíveis graças aos bons desenhistas e escritores que passaram ao longo dos muitos e muitos anos do herói. Então muito obrigado Dítico, Stan Lee, John Romita Jr., muito obrigado Bendis, Sam Raimi, Tobey, Mark Webb, Andrew Garfield, Tom Holland e até você John Watts. Boas histórias e dilemas complexos tornam o personagem atemporal e único. O Homem-Aranha sempre foi o herói mais humano de todos,
Porque ao contrário dos outros heróis que podem criar um deus em laboratório e esse deus tentar destruir a humanidade várias e várias vezes, e no final do dia nada parece que tem consequência para eles, você sente as consequências de cada mínima ação do Homem-Aranha, desde um término de relacionamento, desde ele querendo ser professor, desde a morte de alguém que ele ama, tudo na vida dele tem consequência, tem peso, e é tudo isso que torna o personagem humano e interessante. Ele pode não ser o herói mais forte, nem o mais rico, nem o mais inteligente, mas ele com certeza é o mais humano de todos. E é todo esse senso de responsabilidade, todas essas consequências que acontecem na vida do herói que tornam o personagem poderoso e identificável. Identificável ao ponto de esperar muitas e muitas gerações, e acredite, ele ainda assim vai esperar muitas e muitas futuras gerações.